Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro Atenua Cast. E eu fiz questão que o primeiro fosse com Valdir de Arruda Miranda Carneiro, autor de 10 livros, 4 reedições e dessa obra-prima aqui que eu vou mostrar para vocês, Perturbações Sonoras nas Edificações Urbanas. É um livro de cabeceira, um livro de consulta. E para essa entrevista eu tive dando uma relida nele e me surpreendi com quanta coisa que eu aprendi. Valdir, Boa tarde, Edson. quem é Valdir de Arruda Miranda? Edson. Bom, primeiro, seu amigo há muito tempo já, né? Meu nome é Valdir de Arruda Miranda Carneiro. Eu sou advogado em São Paulo, me formei pela Universidade Mackenzie em 1986 e depois me pós-graduei na São Francisco em Direito Processual Civil. De lá para cá, escrevi vários livros, dei aula, etc. e me especializei em locação predial urbana, né? Mas em mais ou menos 97, 98, eu havia adquirido um apartamento e me deparei com problemas de perturbação ruidosa. E esses problemas me acabaram levando para o ramo, que é o seu ramo de domínio, né? Que é a acústica em edificações. Estão desde 96. Desde 98, mais ou menos, que eu comecei a estudar a matéria, né? Aliás, essa história, depois se você quiser saber, eu te conto, que é muito curiosa também. Eu quero que você conte para nós um caso que está bombando, que é o caso do Danilo Gentili. Danilo Gentili, claro. Foi um caso que depois, se possível, nós vamos até projetar as imagens aí para que a pessoa fiquem vendo, né? É um caso bem recente, aconteceu a semana passada, e se não me engano foi sábado ou domingo, no qual o Danilo teve um episódio de exasperação nervosa por conta de, no primeiro vídeo você não percebe muito bem qual seria a razão, da impressão que é uma questão de obra, de obstrução de via, etc. e tal, também, mas o principal motivo foi o acúmulo de perturbação ruidosa ao longo não de dias, de anos, né, de uma obra, de um empreendimento, se muito me engano, chamado Cidade Matarazzo, o Complexo Matarazzo, que são vários prédios, várias edificações que são restauradas e reaproveitadas, etc. Só que é uma perturbação que se alonga há muitos anos. Isso vai criando um acúmulo, né, de angústia, de resignação nas pessoas, principalmente quando, como no caso do Danilo, desse apresentador, ele não consegue, ele e a vizinhança não conseguem uma resposta adequada do poder público. Não, mas você está sendo muito brando. Você falou que eu anotei aqui que é um descaso. É um enorme descaso. É um descaso e uma inércia do poder público. É isso que me chamou a atenção. É uma omissão verdadeira, Edson. Você sabe muito bem que o poder de polícia ele é privativo do Estado, não é? Só o Estado pode tutelar os limites dos nossos direitos, socialmente falando, e ostensivamente também, né? Então tem dever de policiar. Então, dentro desse caso, isso eu aprendi contigo também, vendo o teu material lá, que a polícia ela pode entrar na casa na residência de uma pessoa, claro, sem ordem, sem um mandato, não, sem só, nada. A gente tem um isso que o nosso telepesquisador ele quer saber, claro, porque claro. Eu não sabia disso, que eles têm esse poder. Sim, a gente tem uma garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Então o lar é o asilo inviolável. Seja de dia, seja de noite. Sim, em princípio é inviolável, mas há algumas exceções, dentre as quais o flagrante delito, né? Então, se eu tiver ciência, eu policial, não tiver conhecimento de que existe um flagrante delito em desenvolvimento, eu tenho autorização legal para entrar naquele imóvel, naquela residência. Assim como se eu tiver um mandado também, uma ordem judicial, para poder cumprir dentro dos seus parâmetros, né? Se eu estiver socorrendo alguém ou se eu estiver em perseguição, também são hipóteses. Mas ele pode entrar dentro e ele deve desligar o aparelho, levar a pessoa, coisa do gênero. Ele é muito grave. Nós, cidadãos comuns, nós podemos entrar, nós temos a faculdade de abordar um flagrante, nós podemos fazer isso. O policial, ele tem isso por função, que é um poder-dever. Então, se ele eventualmente não fizer, não desempenhar a função dele, ele pode estar negligenciando as suas atividades. Então, assim, ele não só pode como deve. Né? E isso é muito importante. Outra coisa que eu aprendi também, agora revendo o teu material, é que não importa o horário.
Quer dizer, Não, a também não. perturbação sonora vale por dia. Esse papo que a norma diz tanto para de dia, tanto do ponto de vista legal. Isso, Edson, é um problema grave que a gente enfrenta no dia a dia, porque é o seguinte, você sabe que a gente já conversou sobre isso, mas provavelmente pouca gente tem perfeita ciência disso. As normas que regulamentam problemas de poluição sonora, meio ambiente e, enfim, a salubridade acústica, elas são normas que têm ou competência privativa da União, no caso de normas penais, ou competência concorrente entre União, Estado e municípios. Isso faz com que, se você possuir uma legislação de União, uma legislação federal, o Estado e o município possam legislar de forma suplementar, ou seja, não pode ultrapassar os limites estabelecidos pela União. Né? Isso é muito sério, porque você vê, usualmente, muitas normas estaduais, municipais, às vezes ultrapassando esses limites. E isso é o que acontece com a questão dos horários. Né? Porque como a vocação das normas municipais é muito mais local, né, do que ampla, então ela tende a tentar gerenciar as questões de uso em horários específicos. Só que isso não suprime as normas federais, a eficácia das normas, que não estabelecem diferença de horário. Quer dizer, durante o dia, se tiver perturbação, sossego... Durante o dia, durante a noite... Tanto faz. Sim, tanto faz. É claro que existe um fenômeno que você conhece melhor do que eu, que é o mascaramento do ruído pelo ruído de fundo durante o dia. Então você tem um acréscimo de percepção, né? Então o ruído da noite ele é mais perceptível do que durante o dia. E até faz um pouco de sentido você ter numa norma técnica, eventualmente, um decréscimo de decibéis para o período da noite em relação ao período do dia. Mas só isso. Não, mas isso me chamou muita atenção, Valdir, porque eu sempre vi a 10151, a 10152 estabelecendo limites diurno e limites noturnos. E você está dizendo para mim que não, que pode, diante do problema existente, você pode ser atuado mesmo de dia. Sim, mesmo de dia. E, inclusive... Interessante isso. Às vezes você tem situações, Edson, que chamam muita atenção e explicam muito bem para a gente esse fenômeno. Por quê? Se você, por exemplo, é médico, trabalha dando plantão noturno e dorme durante o dia, você teria, por acaso, menos direito do que eu, que sou advogado e trabalho durante o dia. Bem colocado. Então, quer dizer, respeitar os guarda-noturnos, médicos, muita gente que dormem durante o dia, né? São os guardiões da noite, né? Sim, interessante. Para a gente poder até ter o resto das coisas disponíveis. Nesse sentido, a norma, quer dizer, interessante. É bem interessante. E o legislador pensou nisso. Né? Tanto é que você não enxerga lei federal que faça distinção de período. Né? Poxa, para mim isso é novo, hein? Olha quantos anos de estrada nisso aí. Para isso me chamou muito a atenção. Mas não é você só, Edson, muita gente. Então, desde 96, né? E eu perguntaria para você, como é que você vê a construção civil dentro desse cenário? Nós estamos melhorando, estamos igual, estamos pior? Como é que você, do ponto de vista de desempenho desse problema que nós estamos tratando hoje aqui, que é a poluição sonora? Essa é muito importante. Para você ter uma ideia, você conhece também o nosso conhecido comum, João Alberto de Azevedo Barin, né? professor da FAO. Ele trabalhou no IPT há muito tempo. E ele sempre, nas suas declarações, ele é uma das pessoas que entendiam de acústica, que mais se manifestavam a respeito desse problema. E ele sempre criticou a dificuldade das construtoras em cuidar do conforto acústico das unidades que construíam. E ele tinha algumas observações que eram bem interessantes. Por exemplo, ele dizia o seguinte, que durante a fase da obra, você tinha cerca de 10 ou 12%, por volta disso, de aumento de custo para uma adequação acústica suficiente para uma situação que a gente juridicamente chama de servir ao uso a que se destina. Né? Isso é muito interessante, você deixa um imóvel próprio para aquela finalidade. Então, com esse custo um pouco superior ao que ele teria normalmente, ele conseguiria resolver o problema. Mas, depois da obra concluída, você precisaria pelo menos 100% para conseguir um resultado parecido. Né? Melhor fazer na origem, né? Pois é. Mas do seu ponto de vista, você que acompanha, que tem inúmeros processos aí a respeito, nós melhoramos, estamos na mesma ou pioramos? Eu acho que há várias perspectivas que você pode olhar isso. Tá? Eu acho que do ponto de vista de conscientização do problema, o público geral está mais consciente de que o barulho é prejudicial à saúde, de que as insuficiências acústicas nas edificações acabam prejudicando gravemente a sua saúde, isso tem uma conscientização maior, ninguém mais tem dúvida sobre isso, né? Antigamente não era assim,
quando a gente escreveu a primeira edição do Perturbações Sonoras. E as construtoras também estão um pouco mais conscientes disso, até por conta da necessidade, né? Porque a consciência do consumidor leva de reboque a necessidade de mudanças, né? E um ponto que você atua bastante, com certeza, é a evolução tecnológica da acústica, né? Ela nos ajuda muito, muito, muito para encontrar soluções que evitem a propagação ruidosa em edifícios, como soluções de desacoplamento, etc., vedação de janela, para poder facilitar. Mas o fato dessas construções modernas serem mais rápidas, utilizar materiais mais leves, você vê isso como algo a ser discutido, algo que realmente atrapalha ou não? Não, isso é uma pauta necessária, Edson. Você conhece bem isso, a famosa laje zero, não é? Aquela laje de 7 centímetros e tudo mais, é uma laje mais rígida, né? Com maior propriedade de solidez para edificação, mas também uma maior propriedade acústica, né? Aquilo, simplesmente, se você colocar um piso acoplado àquela laje, você tem um efeito acústico absurdo, né? Então isso merece atenção. E aliás, o maior número de reclamações é o piso, é você escutar o vizinho de cima, não é tanto a janela, é mais o vizinho de cima. Às vezes... Você considera vícios? Sim, claro, não há dúvida. Porque, veja só, o problema da construção é que o construtor ele tem a responsabilidade de entregar o imóvel nessa condição de servir ao uso a que se destina. Essa expressão é muito importante. Isso está na lei, servir ao uso a que se destina. Claro, tanto é que é causa de redibição, de desfazimento do negócio. Você pode desfazer o negócio, pedir abatimento de preço ou pedir indenização. Peraí, isso é uma baita orientação para quem está nos ouvindo. Quer dizer, você pode, baseado nisso. Claro, baseado nisso. É o que a gente chama de vício redibitório. Você desfaz o negócio com base na impropriedade ao uso a que se destina. Eu escutei uma frase assim que resume bem o nosso problema. Quem constrói não mora. É a história do gato, né? Quem compra a comida do gato não come, né? Eu fiquei pensando, quem constrói não mora. Esse é o problema. Se ele morasse lá, era diferente. Saberia, né? Mas há exceções. Mas não é também fazer uma crítica, claro. Não podemos generalizar. Tem muitas obras. E aí você não vê que seria uma baita oportunidade também para o segmento? Eu acho que as construtoras que já estão hoje conscientes desse problema estão saindo na frente para usar até essa vantagem da qualidade acústica da sua edificação como vantagem comercial, né? Você já deve ter visto alguma propaganda de construtora falando sobre isso. Não, nosso apartamento tem uma qualidade acústica superior. Né? Tem. E esse é um grande problema. Né? Não há dúvida que esse construtor vende mais do que o construtor que não toma esse cuidado. Sim, sem dúvida, não? Eu vejo isso. E o que você diria assim, para o mercado específico onde eu atuo, onde a maioria dos que nos estão ouvindo, creio que atuam, o mercado de vidro, o mercado de porta, de janela. O que você diria? Você vê isso uma grande oportunidade para o segmento? Não vê? Edson, não há dúvida que isso é uma coisa em grande evolução no sentido de mercado, né? Porque o problema ele existe. A conscientização das pessoas está cada vez maior em relação à prejudicialidade da sua saúde por conta dos eventos ruidosos, né? E isso gera uma necessidade, uma demanda para solução. E um dos maiores problemas é o ruído externo à unidade. E a janela anti-ruído, por exemplo, os caixilhos bem construídos, etc., são parte importante da solução. E o que você diria hoje para as construtoras em geral que estão negligenciando esses aspectos? Você acha que eles vão ter problemas no futuro? Ou como o brasileiro não reclama de nada, nem sabe dos seus direitos? O que você me diz? Edson, eu não preciso nem dizer, basta você pesquisar nos tribunais o número de ações relativas a defeito construtivo consistente em falta de isolamento acústico adequado das unidades comercializadas. Você pode pesquisar isso? Sim, você pesquisa. Qualquer um pode entrar nos sites dos tribunais, ver principalmente a parte de jurisprudência, se não encontrar lá, ver processos de primeiro grau, às vezes processos de primeiro grau, você encontra informações importantes sobre isso e você vê o número de pessoas que reclamam dessa situação e demandam sobre esses problemas, né? Então, assim, é uma necessidade absoluta hoje em dia que as construtoras atentem para isso. Ainda mais com o WhatsApp da vida, né? Hoje em dia a informação é muito rápida. Quando a gente publicou a primeira edição desse livro, Edson,
Eu fiquei durante 6 meses fazendo pesquisa para encontrar referências e encontrei no campo da jurisprudência, foram 39 julgados, 39 precedentes dos tribunais tratando do assunto. E isso foi o máximo que eu consegui. Quase 50% do teu livro é casos julgados. Sim, né? hoje é isso. Mas naquela época eram pouquíssimos casos. Hoje, nessa última edição que você tem em mãos, eu tenho 160 precedentes. 160? 160 que eu, nessa edição. Que eu tive que pensar para escolher qual que seria, que iria permanecer no livro. Porque havia pelo menos 600 precedentes que eram importantes. Até eu estou no livro. Bom, você é referência, é um monstro sagrado. E nós tivemos vários, área, né? O que eu acho bacana é que de vez em quando encontro algumas clientes que nós comuns ali, aqui, eu falo, poxa, eu conheço essa pessoa. E às vezes ilustres, né, Edson? Não, é interessante, né? Eu vi também, batendo um papo com você nos bastidores, histórias assim incríveis, inclusive que envolve o desconhecimento até de juízes, desembargadores, e tem um muito engraçado, eu queria que você contasse para nós. Qual deles? O da festa. O da festa é muito bom. Esse é um caso, Edson, que não fui eu que originei, que eu soube do caso, mas um professor da faculdade de São Francisco, era o Antônio Chaves. Ele escrevia muito, contando os casos na época dele, né? E um dos casos que ele conta é esse, que ocorreu na comarca de Além Paraíba, né, em Minas Gerais. E nesse caso, o vizinho de uma festa, de uma casa que fazia festas, né, uma casa residencial que fazia festas, e resignado com a situação, resolveu demandar para obrigar o sujeito a não mais fazer essas festas ruidosas, né, e pedir indenização e tudo mais, né. E, curiosamente, o juiz de primeiro grau, ele entendeu que a pretensão dele não era passível de acolhimento, porque aquilo seria um fenômeno normal, né, que ele deveria tolerar, estaria dentro do âmbito de tolerância. E aí termina a sentença, que não acolheu o pedido do autor, uma pergunta. Ele perguntava assim: qual festa que não faz barulho? Né? O juiz escreveu isso. Qual festa que não faz barulho? O caso, negando o provimento à pretensão dele, né, do autor. O autor, não se conformando com o caso, recorreu ao tribunal e a relatoria coube ao desembargador Werneck Cortes, que era um sujeito muito próprio, sabe, nas suas manifestações, etc. E ele, naturalmente, ele deu provimento ao recurso, inverteu o desfecho da causa, dando ganho de causa para o reclamante, né, do barulho, e complementou no seu voto uma coisa curiosa. Ele falou assim: olha, a pergunta que o ilustre magistrado de primeiro grau fez aqui sobre qual festa não faz barulho, eu responderia o seguinte: a festa que respeita a lei e evita prejudicar aqueles que dela não participam. E complementava: a festa de pessoas educadas que sabem que o limite dos seus direitos termina onde começa o direito dos outros. Então, assim, é muito engraçado, foi muito própria essa manifestação. Quando entra nesse aspecto de desrespeito, né, vamos dizer assim, né, é complexo, porque o que mais me chocou, não sei, faz uns 2, 3 anos atrás, pesquisando no Google, o barulho mata. Aquele caso de Barueri, não sei se você lembra. Claro que lembro, relatei no livro, inclusive. Conta para nós. Foi um caso de um sujeito, eu não lembro se era um sujeito aposentado, o que era, que ele, incomodado com o barulho do vizinho, e sempre essa situação, sabe, Edson? Uma coisa que é um pano de fundo comum a isso, que a gente tem que sempre chamar atenção, é a inércia do Estado, né, quer em relação à polícia, quer em relação à administração pública, quanto à resolução do caso na parte que lhe incumbiria, né? E a pessoa vai acumulando aquela insatisfação. Um componente importante da perturbação ruidosa é que quando você reclama para o produtor de ruído e ele não te atende, você acrescenta uma camada a mais de desgosto, por assim dizer, relativa a uma espécie de provocação. Você se sente escarnecido pelo outro, né? Porque fui lá, reclamei e o sujeito não fez nada, ele está tirando uma da minha, né? Sim, então está tirando uma da minha cara e eu estou fazendo papel de bobo. Então você vai se sentindo provocado e aquilo às vezes escala. E conforme o temperamento das pessoas, conforme a angústia que as pessoas experimentam, elas fazem coisas terríveis. Então há casos muito graves de assassinato mesmo. O sujeito foi lá, matou as 2 pessoas, o casal, jovem, né? E na frente dos filhos ou filho, uma coisa gravíssima. Todo ano eu entro e ponho no Google. Teve um ano que eu vi 6 casos de mortes. Essa semana, teve uma semana retrasada, se não me engano, teve um caso de um síndico que foi reclamar do barulho a pedido de algum morador,
E o sujeito lá que está fazendo barulho foi lá e atirou no síndico, matou o síndico. Sim. Então, isso vai ficar assim de pano de fundo para quem está nos ouvindo, Sim. que o assunto é muito sério. Sim. E uma coisa que me chama a atenção é a lei. Eu tenho visto muita gente que fala assim, mas eu tenho alvará. Como é que fica? Essa é uma coisa também que a gente chama de falácia non sector, né? Que não se segue. É um tipo de raciocínio lógico defeituoso no qual a conclusão não decorre das premissas apresentadas. Então você fala assim, eu tenho alvará e por isso poderia fazer barulho. É claro que não. Né? O alvará, o alvará é uma autorização administrativa. Né? Não permite que você faça. Não tem nada a ver. Imagina, como é que eu posso com uma autorização administrativa? Eu já vi pancadão, assim, aqueles caminhões de som, e o cara, não, eu tenho licença. Não, tem licença para funcionar, mas não para perturbar ou infringir a lei. Mas é muito comum isso, a pessoa na praia. É uma incompreensão terrível. Né? Quer dizer, o fato de eu ter alvará, de eu ter licença, não significa que eu possa fazer. A licença é uma ordem administrativa que diz que você está em conformidade com os ditames administrativos, com as posturas municipais, principalmente, para poder praticar aquele seu comércio, por exemplo. Né? Mas não é salvo-conduto para infringir a lei. A lei permanece vigente e você é obrigado a observá-la. Voltando para o segmento específico, no caso, de proteção acústica, que envolve divisórias, envolve drywall, paredes, janela, porta, forro acústico, absorção, piso, etc. Eu vejo, ao longo desses anos, sei lá, não chamaria de omissão e nem gostaria de generalizar, mas um componente importante que é a arquitetura. Edson, você pegou num ponto crucial do problema acústico da atualidade, o projeto. Né? A gente encontra problemas de desacoplamento, problemas de proximidade com fontes ruidosas excessivas, mas o principal é vamos chamar de erro de projeto do ponto de vista arquitetônico. Por quê? Você vem, eventualmente, encontra edifícios onde você tem a caixa de corrida do elevador, o fosso do elevador, colado no dormitório. É evidentemente que o curso daquele elevador vai perturbar quem estiver no dormitório. Aliás, você está me lembrando um caso super engraçado de alguns moradores que interditaram, né, o elevador. Esse caso é um caso curiosíssimo, porque mostra a que ponto as pessoas chegam para poder tentar sobreviver ao ruído. O que eles fizeram mesmo? É um caso até que foi julgado aqui em São Paulo, se muito me engano, o desembargador Carlos Russo, da 30ª Câmara. Foi curioso o caso, porque o morador do apartamento do último andar não conseguia mais solução junto ao condomínio em relação ao problema do barulho do elevador. Precisava fazer alguma coisa e o condomínio não se mexia. Ele reclamava até que ele resolveu tomar uma medida drástica. Ele foi lá e obstruiu o elevador todas as noites, das 11 da manhã até as 7 horas. Travava o elevador? Travava. Ele abria a porta, colocava ninguém usava. Assim, né? E ninguém conseguia usar, porque era um hall privativo, né? Ninguém conseguia entrar lá para poder tirar a obstrução. E até que entraram com ação, o condomínio entrou com ação contra ele para parar de fazer isso sob pena de multa. É claro, o condomínio ganhou, né? Mas é um caso curioso. A que ponto chega? Que mostra isso. Quando eu mencionei arquitetura, eu acho que aí eu estou cansado de entrar em ambientes maravilhosos que têm a mão do arquiteto. Seja shopping, restaurante, lojas, espaços culturais. Você vê que ali teve um profissional, mas de conforto acústico zero. E eu fico pensando, ele não sabe ganhar dinheiro com o projeto acústico, ele não sabe monetizar esse baita conhecimento. Inclusive tem uma padaria próximo lá, a Proacústica fazia suas reuniões lá, nessa padaria. Nós começamos lá quando ela foi fundada. Para quem não sabe, a Proacústica é a associação do segmento. Entre no site, vale a pena saber a respeito. Era impossível fazer reunião lá. Eu chamei o dono, gastou uma fortuna na reforma. E ele me falou assim, mas será que dá tempo ainda? Ou seja, era desconhecimento, não era um problema de falta de caixa para fazer. Ou seja, o arquiteto... Pior que o desconhecimento do arquiteto. Exatamente, né? Não colocou. Então eu sinto que muito das nossas obras falta isso. Exato. Tinha que chamar a Débora Barreto, né? Chamar a Débora, chamar vários aí, principalmente ela, que é muito boa nisso. Voltando para o aspecto da fiscalização, nós estamos preparados para isso? Eu acho que sim.
Edson, eu não tenho dúvida Hoje uma pessoa que tiver um problema, que está nos ouvindo, onde que ela deve, para quem ela tem que recorrer? Sim, há várias situações, né? A principal são as situações onde ocorrem ilícitos penais, né? Os ilícitos penais, você tem crime e você tem contravenção penal. O mais comum é contravenção penal. É crime. Perturbação sonora sim, é um crime. A poluição sonora é crime. Na lei de crimes ambientais, você tem o artigo 54 que prevê todo tipo de poluição. E desde que cause dano à saúde. Né? E isso tem um caráter, cadeia? É cadeia? Existe pena de prisão. E tem um caráter um pouco mais difuso, para você compreender de ordinário, tem um caráter um pouco mais difuso, um pouco mais amplo nos seus efeitos. Né? Então, é uma ideia mais ambiental. Mas o ordinário é a contravenção, no qual você tem uma... Então, mas a pessoa que está nos ouvindo, ela tem um problema. 190, polícia. E se for um estabelecimento comercial? Também. Polícia. Polícia, e aquele tal de PSIL? É um órgão que tem uma atuação muito limitada, mas às vezes funciona. Outro dia eu tive um caso no escritório no qual o PSIL foi muito atuante. Isso é muito raro, né? Muito raro. É uma pena que tenha uma atuação mais... Pouca gente para muita demanda. Isso sim, isso tem um contingente muito pequeno, um efetivo muito pequeno e acaba não conseguindo atender. Eu não sei também o tipo de orientação que eles têm de maior ou menor rigor, porque isso também é muito preocupante, a vocação política, né, da administração pública. Então, às vezes, você tem uma compreensão, Edson, que deve atenuar o rigor da lei. Não é? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, a experiência mostra que isso é exatamente o contrário. Né? Você vê casos, por exemplo, não sei se você está familiarizado, uma teoria chamada teoria das janelas quebradas. Sim. Sim. Que é aquela teoria que deu... Eu não lembro o nome dos dois criminalistas que criaram a teoria, mas ela foi utilizada por Rudolf Giuliani em Nova York para criar aquele plano dele de tolerância zero, lembra? Sim, sim. Que esse foi cara é famoso. Que teve uma repercussão muito boa. E essa teoria das janelas quebradas diz basicamente o seguinte, que você... Sempre que encontrar uma localidade onde houver tolerância para pequenos delitos, então, o que nós chamamos, por exemplo, de delitos de menor potencial ofensivo, você tem um ambiente propício para crescimento dos delitos de maior potencial ofensivo. Então, assim, para dizer o seguinte, você não deve ser tolerante com os pequenos delitos, porque eles fomentam um ambiente de permissividade, um ambiente de sensação de impunidade, para que graçem delitos maiores. Mas na prática eu vejo assim situações na cidade de São Paulo que a poluição sonora é impressionante. Eu fico vendo assim bares assim, situações sem o mínimo adequação acústica e funcionando há anos. Como é que eles conseguem? Eu não faço a menor ideia. Então, eu fico imaginando. Se você observar a legislação, ela é rigorosa. Então, né? Se você observar os direitos dos vizinhos, também são amplos. Né? E se você observar, por final, o que esses vizinhos experimentam com esses bares, etc., você vai ver que é completamente incompatível uma coisa com a outra. Né? Você vê ali bairros como Vila Madalena, Pinheiros, Jaguaritaim também. O tempo todo, bares na rua. Não é um bar no qual não há emissão ruidosa, é um bar com emissão ruidosa elevada, né? Que chega à vizinhança de uma forma grave. Né? E o poder público deveria combater esse tipo de situação, de ocorrência, não atua com o necessário rigor, e não é rigor excessivo, é o rigor da lei. A lei já prevê, primeiro, categorização dos delitos, né? E estamos falando da parte penal, mas da parte civil também você vê situações análogas. Né? Mas o que você diria então para esse mortal que habita as grandes cidades e tem um problema eventual? É melhor ligar para o PSIL ou para o 190? Não, 190 sem dúvida, mas 190. É um pouco restrito. Ele tem que olhar o artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, pesquisa aí no Google, no GPT, ele vai ver as hipóteses. Artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, que são as hipóteses comuns de contravenção penal relativa à perturbação sonora. Né? Ali ele vai encontrar as hipóteses e ver se a hipótese dele é contemplada ali. Normalmente é. Tá? E aí ele pode chamar a polícia e a polícia... Agora, uma coisa curiosa, Edson, que você vai se surpreender provavelmente, se você já não souber desse fato,
esse dado, é que de 2022 a 2025, 81,5% das reclamações efetuadas por 190, ou seja, o Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o POPOM, foi relativo à perturbação do sossego. 81% do 190 tocou entre 2022 e 2025. Logo pós-pandemia. Logo pós-pandemia. Mas assim, é uma estatística mais ou menos assustador. Normal. Essa daí é o que sempre se repete. Sim, sim. E aí você vê respostas de quem entende que a polícia não deve atuar de uma forma mais rigorosa, etc. e tal, dizendo que não há efetivo. Né? Não há pessoal suficiente. Sim. Mas veja você, a lógica mostra o contrário. A teoria das janelas quebradas mostra o contrário. Se a polícia fosse mais atuante nessas coisas, você veria de exemplo. Não haveria reincidência, não haveria a como nada acontece. Exato, a sensação de impunidade. Né? Então bastaria a aplicação da lei. Mas sem dúvida há espaço para uma legislação nova, um suplemento legislativo que ajude a resolver o problema. Eu sei que com a pandemia muita coisa mudou. Durante a pandemia, as pessoas passaram a trabalhar em casa, né? E aí a briga entre vizinhos foi uma coisa assim constante. E eu vi um artigo seu que dizia o seguinte, né? Você pode falar sobre ele. O inimigo é outro. A briga entre dois vizinhos, você falou, calma, o inimigo é outro, não é? Pode falar a respeito? Sim, claro. Eu chamava atenção nesse texto sobre a questão de que a característica, né, desse tipo de conflito, de que a gente pensa que é o vizinho o maior responsável. Ele é responsável, é claro, mas que ele é seria o maior responsável pelo problema, quando na verdade é o construtor que entregou um imóvel, como nós dissemos antes, impróprio para servir ao uso a que se destina, o imóvel com deficiência na proteção acústica, no isolamento acústico. Então, o sujeito, na unidade dele, utiliza o imóvel de forma normal, ou seja, para as atividades que são próprias do dia a dia dele e tal, sem extravagância, e essas atividades normais projetam uma repercussão, um efeito anormal na outra unidade. Então a outra unidade é prejudicada por atividades normais. Você chama de efeito anormal. Efeito anormal, efeito prejudicial. E você sabe, Edson, que tem um ponto de evolução legislativa muito interessante que houve em 2002 com o novo Código Civil. Antigamente, a questão do direito de vizinhança era abordado com uma dicotomia tradicional, que era a seguinte: uso normal é permitido e uso anormal da propriedade é coibido. Então, eu tinha lá, de um lado, eu não poderia obstaculizar o uso normal e eu tinha direito, né, de fazer cessar o uso anormal. Depois se percebeu, um pouco mais adiante, que nem todo uso anormal era prejudicial e nem todo uso normal né, não era prejudicial. Né? E isso fez com que o legislador mudasse a abordagem e passou a coibir o uso nocivo. Então, o efeito e não a causa. Né? Então, quando o seu uso, apesar de normal, for nocivo, e quando que acontece, uma das hipóteses importantes que acontece em uso nocivo da atividade normal é o defeito construtivo. A pessoa vai lá, caminha no apartamento dele, né, sob um piso rígido, de uma laje zero acoplada, né, e escutar tem um efeito de tambor no andar de baixo. E o sujeito vai falar, puxa, eu estou usando normalmente. E aí surgem os principais conflitos, porque a pessoa que está no andar de cima acha que está no seu pleno direito, no exercício do direito dela, né? E se sente ofendida pelo outro que está reclamando. O sujeito não reclamando, não é nada disso. Nós estamos trabalhando com um imóvel. O inimigo agora é outro, né? O inimigo é outro. Não, o que eu acho bacana é que muita gente desse segmento passou a entender isso. E graças a Deus não precisa mais generalizar. Sabe vender o produto mostrando esse conforto. Né? Isso é um diferencial. É uma vantagem competitiva, Edson. Eu conheço muitos bons construtores que se aproveitam desse diferencial. Exatamente. Falando um pouquinho sobre norma, nós tivemos um divisor de água, nós consideramos na Proacústica, na própria FEAL, nas entidades que eu represento, que eu estou presente, né? Que a 15575, embora você já me fez sérias críticas a respeito dela, no que tange ao desempenho acústico, o capítulo 4 mais especificamente, ela para nós ela ajudou. Ela trouxe assim,
Embora os números sejam muito brandos, principalmente o de laje e de janelas, chamam, para quem não sabe, o RW30, ou seja, uma janela que tem um desempenho de 30, não é suficiente, mas é o que nós conseguimos, porque o Brasil é um abismo social. Ia tornar as construções muito caras, e, enfim, foi aquele baita daquela briga durante anos lá para que a norma fosse aprovada, mas E demorou, né? demorou, mas foi um Muitos começo, né? Foi um começo. Em 2013 nós já temos alguma coisa. Do ponto de vista teu, do ponto de vista legal, essa norma ajuda, não ajuda? O que Não, que é? ajuda, Edson. Não dá para dizer que não ajuda, tá? Por favor, eu não gosto de ser mal compreendido sobre isso. Você sabe muito bem, eu já te falei algumas vezes, né? Já conversamos sobre isso. E o que acontece é o seguinte: existe um descasamento na compreensão da tutela legal do barulho, que tende a fazer com que você associe aquilo a um padrão técnico, não é? Relativo à pressão sonora. Isso não está de todo errado, mas é preocupante, é complicado eu abordar sob essa perspectiva, né? Por que isso? Porque a tutela legal, ela é uma norma mais ou menos aberta, tá? O que é isso? Uma norma que não tem, vamos dizer assim, uma concretude muito específica para justamente permitir um guarda-chuva maior de situações abrangidas por ela, na hipótese de incidência dela. Então, por exemplo, você vê o artigo 1277 do Código Civil falar em atividades do vizinho que sejam prejudiciais à saúde, sossego e segurança do outro vizinho, né? Então você vai dizer, Valdir, o que é prejudicial a sossego? Sim. É uma norma aberta, você tem uma hipótese, né? Leva para engenharia, e aí, discussão. Ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade de objetivar isso, e é claro que não é função do legislador fazer isso de forma última, de forma absolutamente concreta, né? E aí você tem, às vezes, normas técnicas que auxiliam nessa compreensão. Então, o problema é que hoje no Brasil a gente mistura um monte vamos dizer assim, de critérios técnicos para atacar um problema simples, que é a insalubridade, essencialmente, tá? Sossego, segurança e saúde, mas essencialmente é o atentado à saúde. E hoje, por estudos que existem já e são amplamente divulgados, qualquer um pode pesquisar isso, você sabe que o ruído de impulso ele é extremamente pernicioso, principalmente em períodos de sono, né? Quando você está descansando, nós já conversamos, estamos derivando um pouquinho da linha, depois a gente volta para as normas técnicas, mas se você observar estudos como o Dr. Fernando Pimentel de Souza, lembra? Professor Pimentel, psicoacústica. Psicoacústica, era neurofisiologista, né, da Tomara que ele esteja vivo, porque Amém. era uma pessoa, já era de idade. Eu te falei com ele há alguns anos, mas não sei se está entre nós ainda, mas ele fez um trabalho super importante, que era o estudo dos ruídos, principalmente ruídos impulsivos, nos períodos de descanso. Que não desse perda, né? Que não tinham perda. E o mais importante disso é que ele conseguiu constatar, Edson, não sei se você se lembra dos ciclos do sono. Sim. Quando a gente dorme, você tem vários, acho que são 5 fases, né? Você tem a fase de vigília, que é beta, depois alfa, começa a ficar sonolento e tal, sono leve, depois teta e delta. Delta é o sono profundo, e ali você tem também, alternadamente em cada ciclo, você tem o sono REM. O sono REM acontece mais na segunda metade do sono, na primeira o sono profundo. Mas os dois sonos extremos, o Dr. Fernando Pimentel conseguiu demonstrar que ruídos a partir de 32 decibéis, você sabe o que é isso, que é muito pouco, né? Em caráter impulsivo, são capazes de superficializar o sono, Edson. E aí você tem um fenômeno muito curioso, que a maior parte das pessoas que se acha imune ao problema do barulho, tem muita gente que é assim, né, que falar com você e fala, olha, eu não sinto esse problema, eu estou exposto ao ruído, mas eu durmo muito bem, etc e tal. Essas pessoas acham assim porque elas não chegam a despertar. Mas como elas estão expostas ao ruído, elas têm a superficialização do seu sono implementada, né? E aquilo causa um prejuízo inevitável à saúde. Você sabe que eu tenho uma experiência nesses anos aí em crianças assustadora, que a gente sabe que os efeitos sobre o corpo humano são muito mais sensíveis, são terríveis, né? Você sabe, vai te causar doenças ou aprofundar alguma. A conta chega. Mas esse caso me chamou a atenção. Isso tem alguns anos em São José dos Campos. Era um casal, eram 2 gêmeos, 2 irmãos. Um dormia de frente para a rodovia Presidente Dutra, e o outro no quarto do fundo. Os 2 gêmeos tinham uma diferença de uns 4 dedos, assim, de diferença no tamanho. E o pediatra, pesquisando, descobriu
que o hormônio do crescimento em crianças, eu sabia, mas eu nunca tinha visto. Felizmente ele não deixou fotografar, botar o nome, o pai, dou razão a ele, Claro. mas era um caso assustador. Sim. Eu falei, caramba, isso é muito mais muito sério. Eu não sei sério do que a gente imagina, sim, né? Você tem toda a razão, Edson. Eu não sei se você teve contato com uma obra mais ou menos recente ele é um cientista, um neurocientista britânico chamado Matthew Walker. Ele escreveu um livro chamado Por que Dormimos? E é um livro muito interessante que ele passa pela necessidade histórica do sono na humanidade. Né? Ele fala o seguinte: se fosse possível a gente dormir menos, a gente já teria encontrado uma solução biologicamente. Né? Porque é um momento que você fica sujeito Sim. a predador, você não trabalha, você não cuida da família, Sim. você não faz nada, você é obrigado a ficar inerte, por assim dizer. Né? Na verdade você não está inerte, você está se recuperando, mas é um momento de fragilidade. Sim, e se fosse possível dispor disso, né, você poderia dispor. E ele chega à conclusão que aquilo é inevitável. A gente não tem como negociar com o sono. Né? E você também não tem como tratar aquilo como uma conta corrente. Você não pode corrigir o déficit de uma noite mal dormida com outra noite bem dormida. Como você mesmo diz, né, o ouvido é o único órgão que não descansa. Jamais descansa. Jamais descansa. Então imagine você soma o Matthew Walker com o Fernando Pimentel e percebe que você superficializa o sono, não se recupera. Uma coisa que me chamou muita atenção é uma matéria que eu vi num desses congressos, que o silêncio dos inocentes, o silêncio será disputado. Será disputado. E na Finlândia, na Praça da Sé da Finlândia, em Helsinki, eles têm uma capela que chama-se Campbell, Chapel Campbell. Não tem nada religioso, é um lugar lindo, todo de madeira, que você entra para se refugiar do barulho. E lá é proibido falar. E ela é tão perfeita acusticamente que você escuta o barulho do seu coração. China tem vários locais para você se refugiar do barulho. Ou seja, o silêncio começa a ser um artigo de luxo e disputado. E disputado. Então é uma coisa assim interessante. O que eu sinto no nosso segmento, sabe, Valdir, é que como o silêncio ele disputa com a poluição da água, como do ar, e como ele é invisível, ele fica mais escondido, né? Mas ele está presente. Está presente. Você falou um ponto importante. Né? Não sei se você sabe naturalmente. Eu não sei se você sabe, você é mais especialista em acústica, em barulho do que eu. E a OMS, né, considera a poluição sonora como a segunda forma mais grave de poluição. Perdendo apenas, segunda forma mais grave, perdendo apenas para a poluição atmosférica. Já estamos em segundo. Já estamos em segundo lugar. Primeiro, logo. E certamente isso não é à toa. Né? É por conta dos verdadeiros prejuízos que são causados por essa problemática. Valdir, nós temos um assunto aqui para uma semana. Exatamente. Só que nós já conversamos sobre isso, né? Mas vamos caminhando aqui para o encerramento. Claro. O que você gostaria de acrescentar, assim, que você acha que para quem está nos ouvindo, o que seria útil para ele? Olha, o que seria bacana para esse cara que está nos ouvindo, assim? Edson, eu sempre pensei que a gente, como humanidade, caminharia para um momento melhor. Né? Eu, escutando o Ernesto Sábato, não sei se você acompanhou o trabalho dele, é um escritor argentino muito inteligente, numa entrevista recente, não tão recente, ele faleceu há 2 anos, na Roda Viva, ele falava assim que a humanidade é cada vez pior. A tecnologia melhora, né? A informação corre mais rápido, mas o ser humano não está recebendo suficiente atenção dele mesmo. Né? Então, assim, eu acho que nessa esfera do barulho eu concordo muito com ele, porque a gente está meio que deixando de dar atenção devida, né, para o aspecto do outro, né, para a empatia, para a solidariedade, para o respeito, né, em prol de outras coisas que não sei se são tão valiosas como esses valores maiores. Né? Não tem como fugir da filosofia, né? Não tem, né? Tá tudo muito ligado, né? Sim, saúde, tá intimamente ligado. Né? E lá na frente, vamos imaginar, você é muito apaixonado por isso, eu vejo teus TikTok, seu Instagram, até recomendo a todos, não percam, tem coisas que vocês vão se surpreender, como eu me surpreendi revendo, né? Não tem dancinha, né? Não tem dancinha. Não tem dancinha, não tem mulher pelada, mas
O Valdir lá, quando estiver indo embora aqui disso aqui, que 3 verdades que você gostaria de deixar? Olha, de lição, que você falasse assim, pô, tô indo embora, tudo bem, é uma coisa muito ampla, mas você trata de uma coisa muito importante, que é o silêncio, que é saúde, que é paz. Eu acho que assim, o benefício que você pode levar às pessoas por ter passado o que eu passei, a gente, vocês sabem a minha história em relação ao barulho, surgiu de um caso pessoal e de uma angústia pessoal que precisava ser resolvida e eu não tinha o ferramental necessário, eu tive que buscar. O fato de ter conseguido congregar tudo isso, compilar de uma forma, entre aspas, sistematizada, embora mal sistematizada, nos meus limites, né, me permitiu entregar às pessoas uma coisa da qual me deixa muito feliz, né, que é um acesso a uma esperança para a resolução do problema do barulho. Então, se isso consegue efeito para algumas pessoas que estejam passando por esse problema, eu já estou muito grato, muito feliz por ter contribuído, né? Desse processo. Não, é muito inspirador esse assunto e eu acho que você vai ter que voltar mais vezes. Será um prazer. Eu recomendo, pessoal, isso aqui até para se divertir é legal. Tem casos aqui como aquele que você contou, né? Já viu festa sem barulho, né? Não tem como, né? Então eu acho que é muito boa a sua contribuição. Eu fico feliz que você tenha vindo depois de um esforço enorme, né? E eu sei que tem aqui umas 10, umas 15 histórias mais para serem contadas. E como é que você gostaria de terminar aqui o nosso Não, eu queria agradecer. Atenua Cast? Para mim, poder participar do primeiro episódio do Atenua Cast, ainda mais tendo você como meu interlocutor, né? Para quem não sabe, o Edson é meu amigo aí lá vai mais de 25 anos, né, Edson? Nos conhecemos, aqui estávamos rememorando, nos conhecemos no lançamento da primeira edição desse livro. Então já é uma longa amizade que me faz... E o que me deixou feliz em reler seu livro foi a quantidade de pessoas boas que aqui estão, sabe? Você mencionar o Aidar, o Baren, o Samir, pessoas assim, bacana. Eu tenho uma paixão muito grande no segmento, Davi Ackerman, Caruí, o Marcos Holtz, que ajudou a fundar, né, o Luciano, essa turma toda boa, que queira ou não, né, eu costumo dizer que nós somos profissionais da área de saúde, né? Então, muito obrigado, tá? Igualmente, eu espero que a gente se reencontre e que você não me leve mais um ano para retornar. Tá ótimo. Tchau.